Olá, bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Vículo e falamos a respeito dos pronomes, ok? Chegamos à nossa oitava videoaula sobre o assunto. Eu disse a você, é um assunto vasto, é um assunto extenso e que por isso merece toda a sua atenção, ok? Nada de bobear, nada de ficar aí no sossego, na bobeira, já que estamos nos preparando para uma prova, por que não fazer isso com a maior atenção, com a maior dedicação, com o maior cuidado? Então vem comigo, eu tenho mais alguns tipos de pronome para mostrar para você e com eles encerramos aí os nossos 6 tipos diferentes de pronome na língua portuguesa, certo? Quinto tipo, nós temos os pronomes indefinidos. E olha quem eu trouxe para nos ajudar a enxergar, a entender e a definir os pronomes indefinidos. Está lá, a nossa querida Mafalda, não é? Então vejam lá, ela e Felipe caminham pela rua. O Felipe diz uma porca, ele acha uma porquinha daquelas de parafuso, né? Uma porca, ela diz enferrujada, Felipe, para que serve? Ele diz, tudo serve para alguma coisa? A Mafalda para, pensa, vira para ele, como sempre tem uma resposta para tudo, diz, mas nada serve para tudo. Ele olha para a porquinha, desiste, joga fora, ok? Vejam lá, tudo serve para alguma coisa. Eu pergunto a você, quando o Felipe diz tudo, qual a referência disso? Tudo é literalmente tudo, não é? Qualquer coisa, qualquer referência que você possa imaginar está englobada aqui nesse tudo, não é não? Então eu tenho para o pronome tudo, lembrando que o pronome é uma palavra que aponta para uma referência, qual a referência de tudo? É ampla, é muito grande, é tudo, é literalmente tudo, não é? Mais adiante, na resposta da Mafalda, eu digo, mas nada serve para tudo. Pense agora, o tudo já apareceu aqui na fala do Felipe, mas pense no nada. Qual é a referência para a qual a palavra nada aponta? Nada é literalmente, mais uma vez, nada, não é? Cadê a referência de nada? Não sei, não é? É algo vago, é algo fluido, eu não sei direito precisar, né, o que é esse tudo ou o que é esse nada. Sei, contudo, que tudo e nada possuem uma referência. O caso é que essa referência é difícil, é bem difícil de ser determinada, tudo bem? Assim eu defino os chamados pronomes indefinidos. Veja a definição. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso. Vamos marcar isso aqui. A terceira pessoa do discurso de modo vago e impreciso. Por que é importante associar o pronome indefinido à terceira pessoa? Porque esta é a concordância que o pronome indefinido pede. Se um pronome indefinido aparece na construção do seu texto e logo após a esse pronome indefinido aparece um verbo, esse verbo estará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque embora a referência seja vaga, ele precisa ter uma concordância para que eu consiga construir orações nas quais o pronome indefinido será o sujeito. Não é? Então, por força da regra, a concordância feita com o pronome indefinido é a concordância feita na terceira pessoa do singular. Por exemplo, quando eu digo que tudo serve para alguma coisa, tudo serve por quê? Porque ele serve. O verbo foi conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Mas nada serve para tudo. Mais uma vez aqui, o verbo servir não é, fica na terceira pessoa do singular, concordando com seu sujeito agora, que é nada, ok? Então, pronome indefinido, referência vaga, referência imprecisa. Em termos de concordância, ele concorda sempre na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Vejam lá, então, principais pronomes indefinidos. Para anotar, para ter em mente, para ter em mãos. Vejam lá, alguém viu o meu gato? Pense nessa oração. Alguém viu o meu gato? Quem é esse alguém? Eu não sei. Não é? A referência é vaga. Eu não sei nem sequer se uma pessoa de fato viu o meu gato. Então, alguém viu o meu gato? Pronome indefinido. Ninguém viu o seu gato. Quem é o ninguém? De novo, ele está mais próximo do nada, né? Porque a referência agora é quase nula. Então eu digo ninguém viu o seu gato.
não sei quem o viu. Olha esse quem. Não é? Quando você vira para alguma coisa e diz assim, ah, não sei quem fez isso. Esse quem, ó, pronome indefinido. Por quê? Porque alguém fez aquilo, mas eu não sei quem, certo? Se a referência é vaga, se a referência é imprecisa, estamos às voltas com um pronome chamado indefinido, certo? Muitos o viram. Olha lá, ó, muitos. Qual é a referência para muitos? Literalmente, muitos, não é isso? Impossível determinar quantas pessoas estão incluídas aí dentro desse muitos. Pronome indefinido, ok? Tem muita gente, o muito é na mesma situação do muitos, bastante. Olha lá, o bastante, a palavra bastante, sendo empregada como pronome indefinido. Quando eu digo bastante, por exemplo, me referindo ao número de pessoas, o que é bastante? É como muito. Não sei quantos, sei que são muitos, mas eu não sei exatamente quantos são. Entende? Todos estão aqui, olha lá. Todos, de novo, pronome indefinido, e cada um com seus problemas. Esse cada também, referência imprecisa, referência vaga. Estamos às voltas com um pronome indefinido. Tudo bem? Deu para entender? Deu para você se situar em relação aos pronomes indefinidos? Vamos então, chegamos então à sexta e última categoria dos pronomes, que são os pronomes interrogativos. Agora, eles têm, de fato, algo muito semelhante aos pronomes indefinidos. Por quê? Porque assim como os pronomes indefinidos, muitas vezes eu não tenho referência para o pronome interrogativo. Então, quanto ao sentido, quanto ao fato de não terem uma referência precisa, esses pronomes, os interrogativos e os indefinidos, estão muito próximos, eles se aproximam muito. Então, para diferenciar, eu posso pensar no seguinte: o pronome interrogativo é aquele para o qual eu também não tenho uma referência precisa, ok? E ele é usado para a construção de uma pergunta. Então, o que é pronome indefinido aqui pode virar pronome interrogativo ali quando eu passo a utilizar aquele pronome na construção de uma pergunta. Perceba que, bem aqui no meu primeiro, antes nesse slide, olha lá, alguém viu meu gato? Este alguém, ao mesmo tempo em que é indefinido, é também interrogativo. Por quê? Porque olha aqui a interrogação, ele faz parte da construção de uma pergunta. Então, para o pronome interrogativo, pesa justamente isso, fazer parte, introduzir uma pergunta. Ou ele faz parte da pergunta, ou ele introduz a pergunta. Importa que eu não tenho referência para ele e ele me ajuda a construir uma pergunta. E aí, olha o exemplo. Esse aqui é demais. Essa tirinha eu adoro. Entra, para mim, entre as 10 mais da Mafalda. Se é que é possível eleger 10 tirinhas boas. Eu gosto de praticamente todas. Então vejam lá. Tá lá a Mafalda com seu radinho, ok? Ela liga o radinho e o rádio diz: sua morte priva o cinema de uma de suas maiores personalidades. Pergunta Mafalda: quem? Cuja arte inigualável jamais esqueceremos? Continua o locutor. Mas quem foi? Quem? E aí o locutor encerra o programa dizendo: e por hoje é só, amigos. Até amanhã. Ele não disse, meu Deus. Ela para no último quadrinho e diz: espero que não tenha sido o Pica-Pau. Por quê? Porque o Pica-Pau é o ídolo dela, né? Então quando o cara fala que alguém famoso em Hollywood morreu, ela fica tensa, né? Esperando que não seja o Pica-Pau. Vejam lá, quando a Mafalda pergunta quem, ela justamente não sabe o quê? Ela não sabe quem é esse quem. Ela não tem a referência para o quem. Então, sob esse ponto de vista, podemos dizer, é indefinido. Sim, claro que é. Ela não tem a referência para esse quem. Ela justamente usa o quem para obter a informação que ela precisa. Quem? Quem foi que morreu? E ela repete isso várias vezes ao longo da tirinha. Então, o pronome de referência indefinida usado para construir uma pergunta poderá ser analisado então como pronome interrogativo. Isso eu estou falando daqueles que tanto podem ter esse lado indefinido quanto interrogativo. Há outros que são só interrogativos e eu vou mostrar na minha lista aqui para você, ok? Então, definindo, quem são os pronomes interrogativos? São aqueles usados para formular alguma pergunta
de forma direta ou de forma indireta. Forma direta termina com o ponto de interrogação. Forma indireta é quando, apesar do ponto final, eu entendo que naquela declaração fica contida uma pergunta. Tudo bem? Vejam lá na minha lista de exemplos os principais pronomes interrogativos da língua portuguesa. No caso do quem, eu disse, fica ali oscilando entre o indefinido e o interrogativo, ok? Porque eu não tenho a referência prévia. Outros funcionam, não é? Apenas como pronomes interrogativos, certo? Então, que livro você está lendo, Clara? Qual livro você está lendo? Quem é aquela garota? Não sei, não é? A referência desse quem, ele me ajuda a estabelecer, a criar uma pergunta. Qual de vocês é o Douglas? Ou depois, quanto custa esse livro? Olha esse quanto, ok? A referência dele é sempre a referência interrogativa. Quanto custa tal coisa? Então, nesse caso, o pronome interrogativo. Tudo bem? Com os pronomes interrogativos, encerramos, então, a nossa tipologia dos pronomes. Você já conhece, então, até este momento, os 6 tipos de pronomes que existem na língua portuguesa. Perdeu algum? Quer rever algum? Procure aí em nosso canal e você vai encontrar todas as informações sobre cada um dos 6 tipos de pronomes que existem na nossa língua. Tudo bem? Conto com você, conto com a sua colaboração. Divulgue os nossos vídeos, não é? Repasse a informação aos seus amigos. Ajude-nos a levar essa informação toda a alguém que, como você, se prepara para prestar uma prova de língua portuguesa. Desde já, deixo a você o meu abraço e o meu agradecimento. Até uma próxima.